Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Estamos iniciando hoje, quarta-feira, o estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Pereira Franco, na psicografia de Manuel Filomeno de Miranda. Hoje estudando o capítulo 11, denominado Os Justiceiros. E Manuel Filomeno de Miranda inicia esse capítulo com a seguinte passagem, com o seguinte histórico. Durante todo o tempo, nosso grupo esteve em atividade no hospital, inclusive inspirando os terapeutas e auxiliando-os no esforço gigantesco de atender aos pacientes que estavam chegando em número expressivo. Alguns eram reencaminhados ao lar, a fim de aguardar o pronunciamento mais significativo da doença, devendo retornar dentro de alguns dias, mas outros necessitavam de atendimento urgente. Então, Manuel Filomeno de Miranda está nos dizendo aqui que, nesses 10 capítulos anteriores que nós vimos, e aqui no 11º, eles seguem atuando no entorno da região em que eles estão albergados, atendendo principalmente os doentes no hospital, auxiliando os médicos, trabalhadores, e trabalhando também no centro espírita que os recebeu, auxiliando a parte de desobsessão, o auxílio espiritual a todos aqueles, tanto os médicos quanto os pacientes, os doentes infectados com Covid. Isso ainda no ano de 2020, no início da pandemia no Brasil. Desculpa. Ele segue. Enquanto se discutia quais os medicamentos de urgência para aplicar num terrível combate entre políticos infelizes, indiferentes ao sofrimento do próximo, os médicos tinham ordens perturbadoras dos diretores dos nosocômios, que ora atendiam às exigências de uma como de outra autoridade diferente. Então aqui a gente já viu em capítulos passados a indefinição, quanto ao tratamento. Tudo bem que é uma doença nova, não se conhecia exatamente, mas aí entram os interesses pessoais, os interesses econômicos, os interesses políticos, e os hospitais que deveriam seguir a ética médica, e trabalhar com a ciência e com os organismos oficiais, de pesquisa e tudo mais, acabavam se envolvendo nos interesses políticos e econômicos. Então, diretorias de hospitais indicando aos médicos trabalhadores daqueles hospitais que medicamentos utilizar, que tratamentos seguir, muito mais baseados em interesses próprios, interesses econômicos ou políticos, do que nos interesses realmente de atender aos necessitados. E Manuel Filomeno de Miranda então continua. Enquanto isso, uns pacientes pioravam e outros morriam. O desespero atingia as massas, e as vibrações que invadiam o hospital eram de muito baixo nível, fazendo parte a raiva, o medo, a insegurança e as paixões desoladoras. Aqui eu frisei esse último pedaço, porque Manuel Filomeno de Miranda, durante todo o livro, vem enfatizando isso. Os nossos pensamentos são poderosos em termos de criadores, podem criar tanto para o bem quanto para o mal. E nesse caso da pandemia, a insegurança, a raiva, o medo, trazem sentimentos ruins, criam uma atmosfera ruim, e essa atmosfera mais ainda nos impregna num círculo vicioso. Então, nós espíritas principalmente, temos que trabalhar contrariamente a isso, ou seja, temos que ter confiança, porque exatamente dizemos o tempo todo, sou espírita, eu creio em Deus, creio na vontade divina.
temos que confiar. Essa é a hora da confiança, né? Na suporte da providência divina, né? No suporte que os espíritos com os quais trabalhamos, por exemplo, nós aqui no centro, temos o irmão Abel, doutor Valente, temos toda uma comissão de trabalhadores que nos assistem, e nós temos que ter confiança nesse amparo que eles nos trazem, né? A decisão final é sempre nossa, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas confiemos, trabalhemos com eles, né? Para contrabalançar essa corrente, né? E nós, principalmente, não podemos divulgar e repassar, né, mensagens e essa corrente, né, de raiva, de medo, de problemas. Temos que trabalhar contrariamente no nosso dia a dia, né? Não só quando a gente nos reúne para orarmos ou para assistir aqui os nossos trabalhos, mas no nosso dia a dia, né? Não divulgar mensagens alarmistas que levem as pessoas ao medo, à insegurança, porque essas paixões são negativas, geram uma psicosfera negativa e isso traz ainda mais problemas para nós mesmos. Voltam para nós esses problemas, né? Então, por isso Manuel Filomeno vem sempre reforçando esse ponto, né? E Manuel Filomeno de Miranda continua aqui. Cumpria-nos inspirar os médicos na aplicação daquele remédio que estava dando melhores resultados, mesmo que pudessem apresentar depois algum efeito colateral. A verdade é que alguns medicamentos, embora não sejam os ideais, mesmo porque ainda não se pôde produzir uma vacina preventiva, que é a melhor solução, restabelecem os pacientes com mais rapidez. Só relembrando aqui, início de 2020, né, primeira metade ainda de 2020, a vacina ainda não estava pronta, né, ainda estavam trabalhando na vacina. E ele diz aqui, né, alguns remédios mesmo provocando alguns efeitos colaterais, ajudam o paciente a não morrer, né, não desencarnar. Isso a gente vê, por exemplo, com o câncer, né? Os tratamentos do câncer provocam diversos efeitos colaterais, né? Alguns bastante significativos, mas melhor termos alguns problemas colaterais conhecidos, controlados, a evitar que o paciente venha a desencarnar, né? Então seria o mesmo conceito. Agora, naturalmente que Manuel Filomeno de Miranda não diz aqui quais são os remédios. Ele sabe, né, porque eles auxiliavam os médicos na escolha daqueles, mas ele não diz quais os melhores remédios ou quais os piores. O que nós temos que fazer, como a gente já comentou no passado, né, temos que trabalhar para ter o parecer de entidades reconhecidas e qualificadas para esse tipo de análise, né? Os médicos, os normais que fazem um atendimento, eles especificam os remédios em função da nossa doença, mas dentro da recomendação dessas entidades de classe, né? Que trabalham com cientistas, pesquisadores, indicam, olha, esse é o melhor remédio, esses são os aprovados, esses são os não aprovados. Os médicos não podem usar qualquer remédio. Eles têm que usar os remédios aprovados, certificados, né? No Brasil é a Anvisa. Nos Estados Unidos nós temos um órgão que chama o FDA, né? FDA, que fazem a análise e dizem, olha, esses remédios podem ser usados e para tais tipos de tratamentos, esses outros aqui devem ser usados. E a função do médico não é usar qualquer remédio. Ah, não, para salvar o paciente eu uso qualquer coisa. Não funciona assim. Existe uma regra, né? E os médicos têm que seguir essa regra. E nesse caso, eles têm que adotar as recomendações desses organismos, né? E, em muitos dos casos, nós vimos esses organismos se manifestando quais remédios deveriam ser utilizados, quais não deveriam ser, quais eram eficazes, quais não eram eficazes. E então não temos que ouvir
a versão de um médico, a opinião de alguém. Temos que ver o que dizem as entidades responsáveis por esse tipo de ação, né? No caso do Brasil, por exemplo, nós temos a Anvisa, temos os áreas de trabalhos de pesquisa como o Butantan, como a Fiocruz. Esses são os organismos que devem dizer, e os médicos devem obedecer a esses organismos. Assim que funciona, né? Continuando então. Cada momento aplicado na ação de crescimento interior, no cumprimento dos deveres retos, constitui valiosa aquisição para o processo de crescimento interior. Dessa forma, em atividades contínuas, com dias mais turbulentos e outros nem tanto, passamos o primeiro mês em nosso labor realizando as sessões mediúnicas para atendimento dos dramas obsessivos mais perturbadores, como também das agressões de baixo nível à nobre instituição que nos albergava. Acompanhávamos preocupados o desenrolar dos acontecimentos. Então, eles trabalhavam, como dissemos no início, né, nos hospitais, atendendo aos doentes, né, e trabalhando nos processos obsessivos que ocorriam não só aos doentes, aos médicos, mas também aos trabalhadores da casa espírita que recebeu a eles, né, e eram também atacados pelos obsessores, né? E Manuel Filomeno de Miranda continua. Enquanto baixavam os índices de contaminação em diversos países europeus, no Brasil a virose perversa encontrava aberto mais amplo, um campo aberto mais amplo para o seu mistério. Em reuniões sucessivas, o nosso irmão Spinelli apresentava os melhores caminhos para o nosso trabalho, e não descurávamos de manter contato com outros grupos espalhados pela nacionalidade brasileira, como também realizávamos reuniões de discussões de resultados, a fim de alterarmos comportamentos e tomarmos atitudes compatíveis. Então a gente vê aqui que no plano espiritual também a pandemia é uma novidade, né? Para a maior parte deles, dos espíritos. Então eles também vinham adequando os seus procedimentos de acordo com os acontecimentos, né? E ele fala, né? Já na Europa, por exemplo, os casos vinham diminuindo, foi o que aconteceu em março, abril de 2020. Aqui vinha seguindo o caminho contrário, aumentando, né? Até porque não quisemos seguir algumas das atividades, das ações que foram tomadas lá fora, né? E ele dizia então, aprendíamos a cada dia como atender condutas tão diferentes numa sociedade em desenvolvimento, cujos valores éticos são sempre postos de lado em face dos interesses inferiores que predominam. Então, novamente ele diz, né? Eles vinham aprendendo, até os espíritos vinham aprendendo com o processo, mas o problema é que os valores éticos em geral na nossa sociedade atual são deixados de lado, né? Trocados por interesses inferiores, materiais e pessoais, né? E ele então nos diz: as comunicações virtuais oferecem uma grande contribuição na propaganda das informações que necessitava alcançar as massas. Então, por um lado, né, a internet, além da televisão e de outros mecanismos, né, era útil para divulgar, né, as ações necessárias, né? Mas, como ele reforça, mesmo aí, o mau uso que se passou a fazer desse notável instrumento de comunicação facultou prejuízos inestimáveis, levando pavor a pessoas desequipadas de discernimento, a outras fracas na fé religiosa e na humanidade, havendo campeonatos de fake news, notícias falsas, em que se destacam a difamação, a tragédia, as informações mais astuciosas e as denúncias que desarvoram os internautas. Então, a gente está vendo o seguinte, nosso irmão Alci já reforçou isso várias vezes, né? Ele diz, desse notável instrumento de comunicação. Então, a internet e os meios de comunicação virtuais,
vieram para ficar, né? São importantes na nossa sociedade atual. Mas, por outro lado, como em todos os casos ocorre, né, quando há má intenção, essas ferramentas são utilizadas para o mal, né? Então, começa aí a pessoas a fazerem uso dessas ferramentas para divulgar notícias falsas, né, fake news, para gerar mais pânico ainda, né? E aí são astuciosos, como ele diz aqui, né, na forma de divulgar essas informações, e pessoas não preparadas, né, repassam e reforçam, porque se não repassássemos as fake news, ela morreria logo no nascedouro, né? Alguém mandaria para algumas pessoas, essas olhariam, isso é falso, não repasso, e ela não iria adiante. O que acontece é, as pessoas geram essas mensagens, repassam para um certo número de pessoas e essas replicam, né? Intencionalmente ou não, mas replicam. E isso corre as redes virtuais e atinge pessoas que não estão preparadas para lidar com isso, e aí o clima fica ainda pior, né? Então temos que ter muita atenção na nossa participação nesse processo, ou seja, nós temos que evitar ser parte desse processo, né? Até porque ele diz, né, em que se destacam a difamação, a tragédia, as informações mais astuciosas e as denúncias que desarvoram os internautas. Então, existem denúncias, algumas verdadeiras, mas muitas delas falsas, que levam as pessoas a entrar mais em pânico ainda. E nós não podemos fazer parte desse processo, temos que estar atentos, né? Ele continua então: quando passar a imensa tempestade, teremos problemas muito graves no comportamento dos sobreviventes, com preferência em torno da autenticidade das informações e da dignidade humana. Então nós teremos que repensar esse processo, de alguma forma está sendo repensado, né? Muitas das redes sociais estão iniciando um processo de tentar bloquear a geração de fake news, ou informar que aquela notícia é falsa, bloquear alguns agentes que notadamente postam fake news, esse tipo de coisa. Mas teremos muito a fazer para garantir que essa ferramenta importante possa sobreviver e continuar, porque ela é um dos mecanismos da nossa transição planetária, né? E ele continua: transtornos emocionais e obsessivos resultantes desses dias de isolamento social, para aqueles que não estão acostumados com a vivência no lar e sempre optaram por festas, balbúrdias e ações constrangedoras, contribuindo para sofrimentos espirituais muito graves. Então, associado a essa disseminação de notícias falsas e do medo, né, as pessoas que estavam acostumadas a buscar o prazer fora de casa, né, como forma de manter, né, aqueles seus desejos materiais, não podem fazer, né, ficam limitados. E isso gera novos problemas, e eles, como não têm fé, estão muito ligados aos problemas materiais, se deixam obsidiar também, né? Então a situação ainda piora mais. Nosso compromisso com o dever também incluía os cuidados de natureza preventiva em relação ao período vindouro. Então, o plano espiritual já está pensando exatamente no fim da pandemia, né? E trabalhando para garantir que esse fim e a retomada, o novo normal, como nós chamamos, né, seja realmente da melhor forma possível, né? Para trabalharmos esses problemas que ele vinha descrevendo. Embora ainda demore um pouco de estabelecer-se, criando bases de segurança conforme o Espiritismo para servir de apoio à construção da nova ordem social. Então, necessariamente, temos que criar uma nova ordem. Essa que aí está já não atende às necessidades e nós estamos vendo isso, né? Então, necessário se faz uma nova ordem mais ética, maior controle na divulgação de informações, melhor posicionamento das pessoas diante desse processo
de cada um tem que assumir a sua responsabilidade, como é o que a mídia social permite, que nós sejamos criadores de informação e replicadores de informação, que cada um possa assumir a sua responsabilidade nesse processo, né? E Manuel de Miranda ressalta aqui: o emérito Allan Kardec, fazendo uma análise quanto aos diversos períodos do Espiritismo, elucidou que o quinto e o último seria o da renovação social, exatamente este a que nos estamos referindo. Então é interessante, primeiro, que ele faz essa referência a Kardec, dizendo que com a vinda do Espiritismo teríamos alguns períodos de transformação no planeta e que a renovação social é o quinto e último, né, dessa série que Allan Kardec previu, com a ajuda naturalmente dos espíritos, e que é a da renovação social, e a pandemia está sendo um instrumento para alavancar esse processo. Tá? Vamos então rever que períodos são esses, né, que Kardec teria mencionado. Ele nos diz aqui, né, eu peguei uma referência ao estudo desses períodos, e ele diz o seguinte: esses períodos refere-se, que Kardec se refere, né, a sucessivos períodos que seriam experimentados pelo Espiritismo desde que se fizeram notados com grande intensidade os fenômenos e manifestações provocadas pelos espíritos no mundo dos encarnados. O período da curiosidade, foram quando se interessaram pelas mesas girantes e pela comunicação dos espíritos, né? O filosófico, quando se estudou esses fenômenos e começou a entender o processo por trás, a filosofia por trás do que estava acontecendo, né? O de luta, que o Espiritismo ia enfrentar, né, como nova religião, como nova filosofia. O religioso, quando o Espiritismo realmente se coloca como religião. O intermediário e o da regeneração social, que é o que estamos vivendo agora. Então, todos esses anteriores, de acordo com Manuel Filomeno de Miranda, nós já passamos, né? O da curiosidade foi na época de Kardec ainda, o filosófico, o da luta foi logo após a publicação dos livros, né, do Kardec, do estudo da disseminação inicial, os cientistas trabalhando também e recebendo a crítica geral. O religioso, que a gente pode dizer, boa parte se deu aqui no Brasil também, né, com Chico Xavier e outros, né, e o intermediário também, em que essas informações foram sendo trabalhadas. E agora o da regeneração social, né, que vamos precisar de uma nova ordem social, e a pandemia, de certa forma, está mostrando os problemas da nossa atual sociedade, e teremos que trabalhar então por uma nova ordem social. Que nova ordem social é essa? É o que o Espiritismo nos diz, né, já seguirmos a lei de Deus, né? Que Jesus já nos trazia há 2000 anos atrás, que o Espiritismo reforça novamente e que os Espíritos nos têm o tempo todo mostrado que é uma conduta ética, focarmos muito mais no espiritual que no material, né? Acreditarmos na sobrevivência do ser, a morte do corpo. Tudo isso vai caminhar para trazer essa nova ética, né? Já a ciência e pesquisadores, filósofos já estão caminhando nesse sentido, e a tendência é que isso se estabeleça cada vez mais. E aí o articulista aqui que colocou esse trabalho aqui diz: esse curioso estudo do codificador foi publicado pela Revista Espírita no número de dezembro de 1863, então quem quiser dar uma olhada, busca, né, a Revista Espírita de dezembro de 1863, fazendo-se acompanhar de duas longas mensagens mediúnicas do espírito Erasto, recebidas em 14 de agosto e 25 de fevereiro daquele ano, ilustrativas de que o movimento espírita estava vivendo o período de lutas, terceiro estágio da classificação. Então 1863 era o período de lutas ainda, né? O religioso vem depois, e depois o intermediário, que
são esses momentos que nós estamos vivendo, né, agora, o intermediário da regeneração social. Então aí está colocado, como já havia previsto Kardec, e Manuel Filomeno de Miranda mostrando que os processos estão ocorrendo e realmente nós estamos já no quinto período previsto por Kardec e ponto de mudança para a transição planetária, né? E ele continua, o Manuel Filomeno de Miranda. No período de agravamento da doença e dos comportamentos, muitas pessoas surgiram desejosas de ajudar, mas sem preparo cultural e doutrinário, em nossos arraiais, ou seja, dentro do espiritismo, né? Utilizaram da internet para apresentar consolo e diretriz, notícias do mundo espiritual em mensagens destituídas de legitimidade, com maior objetivo de aparecerem, de chamarem a atenção para o ego, do que auxiliarem no esclarecimento e socorro aos necessitados. Então, novamente, Manuel Filomeno de Miranda está fazendo aqui menção ao uso das redes sociais e da internet, que é poderosa. Nós temos utilizado aqui na nossa casa, né? E mais de um ano que estamos mantendo o nosso trabalho através das redes sociais, mas aparecem nesses momentos pessoas ditas espíritas, sites ditos espíritas, mas que divulgam não só informação não coerente com a codificação de Kardec, né, e não coerente com as mensagens reais ou verdadeiras dos espíritos, né? Então surgem mensagens de todo tipo, muitas vezes com assinatura de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier e de outros, mas que são falsas, né? Então nós temos também, nós espíritas, novamente, de tomar cuidado com o que recebemos, com o que lemos e ouvimos nas redes sociais, né? Nem tudo é verdade. Temos que poder discernir, devemos trabalhar para discernir. E nós que trabalhamos com a mediunidade, principalmente, Kardec sempre nos recomendou isso, né? A gente ouve um espírito, né? Nos comunicamos com eles muitas vezes, né? Eu que não sou médio diretamente, né? Sou intuitivo, mas converso com os espíritos através do auxílio de outro médium, muitas vezes nos trabalhos de desobsessão e outros. E o que a gente vê é que a gente conversa com o espírito que nós não estamos vendo, estamos ouvindo e utilizando-se de um médium para conversar com ele, e temos que avaliar se o que ele está dizendo é verdade ou não. Ou recebemos uma psicografia, né? O médium escreve, nós lemos depois, e Kardec sempre nos ensinou, né, que temos que avaliar se aquilo é coerente, se está de acordo com a codificação, né, se o nome que assina embaixo é o real ou é alguém tentando se passar por aquele nome. A mesma coisa na rede, na internet, né? Alguém publica no Facebook, alguém publica em algum lugar da rede social uma mensagem que a gente não sabe se é verdade ou não, a gente nem conhece aquela pessoa. É como muitas vezes o espírito que nós estamos conversando ou recebemos uma mensagem, não o conhecemos diretamente, às vezes não o estamos vendo. E nós conseguimos, né? Nós aprendemos a avaliar se aquela mensagem é verdadeira ou não, se é coerente ou não, se faz sentido, se está de acordo com a assinatura que vem embaixo ou não. A mesma coisa temos que fazer na rede social. São os mesmos critérios, né? Temos que avaliar se o que aquela pessoa está postando, que diz que é uma mensagem mediúnica, ou a opinião própria dela como espírita, se realmente está dentro do que a gente vem estudando esse tempo todo, né? Então, é utilizarmos os processos que a gente já aprendeu a utilizar também na rede social, como a gente faz para a psicografia e comunicações espirituais, né? O processo é o mesmo, a forma de trabalhar é a mesma, os critérios são os mesmos. Já temos, nós que estudamos o espiritismo, já temos todos esses conceitos. Vamos aplicá-los também nessas mensagens que nos chegam de sites ou pessoas ditas espíritas, né? Manuel Filomeno então continua. Quaisquer notícias e oportunidades sempre oferecem espaço para os aventureiros que anelam pela promoção de si mesmos, sem nenhum compromisso com o Evangelho, formando grupos de desinformados e de inspirados pelas trevas,
numa competitividade de uns contra os outros, verdadeiramente lamentável. Então todo aquele espírita que faz o trabalho para aparecer, né, para chamar a atenção para ele, blogueiros, né, que querem sucesso na rede social, querem um número grande de seguidores, devemos desconfiar, né? O processo não é esse. A gente tem que trabalhar pela divulgação da verdade. E como o Manuel Filomeno de Miranda está dizendo aqui, alguns desses, sim, mantêm contato com espíritos, mas com espíritos das trevas e não espíritos iluminados, né? Eles estão divulgando mensagens de espíritos, mas espíritos que têm interesse em trazer a confusão e não em trazer a mensagem, em auxiliar a todos nós, né? São médiuns muitas vezes, mas que, infelizmente, estão trabalhando com o tipo errado de espírito. E Manuel Filomeno dá continuidade. É compreensível que isto aconteça, mas é muito preocupante constatarmos que nem mesmo o sofrimento nesses momentos desperta a sensatez, o respeito, a conduta severa e ideal. Ou seja, as pessoas, no momento em que a dor se instala na sociedade como um todo, né, não são apenas uma ou outra pessoa, somos todos nós, em vez de trabalhar pelo bem, né, tenta trabalhar para tirar proveito para si próprio, né, trazendo ainda mais desinformação. É lamentável que isso aconteça, né? E ele diz: os interesses mesquinhos suplantam no indivíduo imaturo e o atiram às lutas doentias do exibicionismo e competitividade. O verdadeiro espírito, é importante aqui esse ponto, né? É discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Ou seja, todos nós que estamos aqui encarnados não estamos por acaso, né? Somos errantes, né? No sentido de que vemos de um passado de erros, né? E reencarnamos exatamente para corrigir os nossos erros do passado. Então temos nossas más inclinações que trazemos dos nossos costumes do passado, né? E reencarnamos exatamente para nos corrigirmos. Então temos que estar sempre vigilantes e atentos, não só com as mensagens, mas com as nossas más tendências, e não deixá-las novamente que elas nos dominem e que caiamos nesse círculo vicioso, né? Temos que quebrar esse processo, né? E sendo vigilante, atento, temos aí todo o trabalho de Kardec para nos guiar, a oração, né? E a nossa conexão, então, com a espiritualidade amiga, né? Que também está aqui ao nosso redor, na nossa casa e no mundo espiritual como um todo, bastando que nós queiramos nos sintonizar com elas. E ele diz então aqui: faz questão de ser simples e gentil. Isso ainda é sobre o verdadeiro espírita, né? Faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Então, muita badalação, muito elogio, muita coisa. E o bom espírita tem que desconfiar. A gente não busca isso. A gente busca o auxílio sempre, o que possível, de forma anônima. Mas quando não seja possível de forma anônima, que seja de uma forma simples, né? Tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para amanhã. Por que ele diz isso, né, Manuel Filomeno de Miranda? Porque ele está dizendo o seguinte: aqueles que procuram a fama, o sucesso aqui na Terra, no planeta, no mundo material, é porque não acreditam na vida depois da morte. Então eles querem ter tudo agora. Nós que acreditamos na vida depois da morte sabemos que a recompensa que nós temos que buscar é lá, não é aqui, né? Temos que trabalhar para recebermos e termos reconhecimento no mundo espiritual. Reconhecimento no mundo material normalmente não leva a lugar nenhum, né? Muito pelo contrário. Então o nosso trabalho é pelo reconhecimento no mundo espiritual. Isso é que a gente tem que sempre batalhar, né? Não no mundo material. E é isso exatamente, então, que essa convicção na sobrevivência do espírito, né? na nossa sobrevivência, né? À morte do corpo, e a certeza de que colheremos os frutos que plantamos, não aqui no planeta Terra, mas no mundo espiritual,
aí sim a gente consegue colocar em prática tudo isso que ele vem nos dizendo aqui. E ele reforça aqui então, especialmente os médiuns devem precatar-se de revelações de pavor, porém sempre contribuindo em benefício da esperança e da paz, ou seja, mensagens positivas, nunca negativas, de modo a estimular todos a um comportamento digno, mesmo diante de situações muito embaraçosas. Nós temos por obrigação de encaminhar adiante, passar para as pessoas mensagens positivas, não alarmistas. A fé verdadeira sempre está presente em todos os momentos no crente. Em todos os momentos, como eu vinha dizendo, não só em certos momentos. Quando a gente está na rede social, a gente tem que ser espírita, né? Mesmo que a gente não diga para as pessoas eu sou espírita, mas a gente tem que ter um comportamento espírita. A fé verdadeira, vamos repetir aqui, né? A fé verdadeira sempre está presente em todos os momentos no crente, orientando-o na direção do bem e da fraternidade que deve vigorar em todos os relacionamentos. Em todos os relacionamentos, virtuais, afetivos, materiais e espirituais, né? Esse é o comportamento do verdadeiro espírita. A atual pandemia tem isso. É uma grande instrutora das massas, mesmo quando propicia dores inomináveis. Então, o que o Manuel de Filomeno está nos dizendo é o seguinte: a gente precisava, de alguma forma, da pandemia para acordar, né, as massas de que algo está errado. As pessoas, ainda muitas não acordaram, mas em algum momento vão acordar dizendo assim, algo não está bem, né, temos que fazer alguma coisa. Quando o nosso corpo adoece, né, e a gente sente os efeitos daquela doença, seja ela Covid ou outra, né, a gente para e diz, opa, alguma coisa está errada comigo, né? O que eu tenho que fazer? Tenho que mudar minha alimentação, eu tenho que tomar um remédio, eu tenho que comportar de outra forma, fazer isso ou aquilo, parar de fazer algumas coisas que eu vinha fazendo. É a mesma coisa agora, né? O mundo está doente, a sociedade está doente, né? O que a gente precisa fazer? Eu preciso, além de tomar um remédio, eu preciso mudar algumas formas de agir, passar a adotar novas formas de ação, né? Então, essa doença mundial tem essa característica, né? De alguma forma acordar as pessoas para ver que temos uma sociedade doente. E Manuel Filomeno dá continuidade. Mantendo em pauta os compromissos que nos diziam respeito, eles, os espíritos, né, nesse trabalho que eles vêm fazendo, não deixávamos de atender o abençoado programa de desobsessão dos indivíduos, especialmente daqueles que se dedicam ao bem e atraem a animosidade dos espíritos impiedosos e perversos que se comprazem em afligir e degradar. Como a gente vinha comentando, né, esse processo de obsessão vem ocorrendo não só com as pessoas em casa que estão presas por causa da pandemia, né, do Covid, que não podem sair de casa, aos médicos que estão trabalhando nos hospitais e no atendimento em geral, aos doentes que pegaram Covid, mas o processo obsessivo também tem atacado pessoas do bem, espíritas e tudo mais, para tentar criar essa situação de causa ainda mais, né? Esse é a ação de alguns dos espíritos que são contra o desenvolvimento do planeta. E aí, o trabalho dos espíritos que trabalham no bem ao redor de nós é trabalhar também nesse processo de obsessão, nesse tipo de processo, né, na desobsessão desses indivíduos. Nós vimos, por exemplo, nosso irmão Mauro nos mostrou no capítulo passado, que até a médium que trabalha na casa que eles trabalham, ela passa por um processo obsessivo que ela aceita, inclusive como forma de, desde que eles venham a me obsidiar, e assim não obsidiem a outros trabalhadores da casa, né? Ela trabalha como um para-raio para a casa, né? Nesse caso. Mas não está desatendida, muito pelo contrário. Ela é consciente e os espíritos que coordenam o trabalho da casa são conscientes e a equipe de Manuel
Manuel Filomeno de Miranda, que está trabalhando junto com a equipe da casa, está trabalhando nesse sentido, né? Eles sabem o que está acontecendo e estão trabalhando pelo bem de todos, né? E ele diz então aqui: observávamos na instituição onde nos hospedávamos o esforço contínuo dos benfeitores espirituais dirigindo a imensa clientela que acolhia, mas principalmente aos responsáveis encarnados pelas bem dirigidas atividades do seu programa doutrinário fiel às diretrizes da codificação, que é o que a gente tem sempre que manter. Aqui na nossa casa a gente também trabalha para nos mantermos fiéis às diretrizes da codificação, né? Observamos, por exemplo, que o presidente, verdadeiro homem de bem, era perseguido com inclemência por um grupo de espíritos que se denominavam como justiceiros. Então agora a gente entende aqui por que Manuel Filomeno de Miranda denomina esse capítulo de os justiceiros, né? Então ele está fazendo referência a esse grupo de espíritos que se autodenomina justiceiros, né? Mas que na verdade tentam fazer vingança e não justiça. É diferente, né? Justiça é uma coisa, é o que Deus faz, Jesus nos trouxe e nos mostrou, e vingança não é justiça, né? É uma forma errada de ver esse processo. Então, esses grupos que buscam muito mais a vingança do que a justiça se autodenominavam os justiceiros, né? E Manuel de Miranda nos descreve aqui: eram muitos aqueles que se homiciavam no grupo, né, que se acobertavam dentro do grupo e se diziam injustiçados pela divindade. Então eles se diziam injustiçados porque não entendiam, porque sofriam. Na verdade sofriam, nós entendemos, sofriam porque cometeram erros no passado e estavam colhendo o que plantaram, né? Não era injustiça nenhuma, mas eles não percebiam isso, se sentiam injustiçados e resolveram fazer justiça pelas próprias mãos, né? Por isso se autodenominavam justiceiros. Só que a gente sabe que, como não somos evoluídos, quando tentamos fazer justiça pelas nossas próprias mãos, erramos mais ainda, né? Cometemos erros maiores, porque não conhecemos, não temos o desenvolvimento e o conhecimento, né, necessários para tomar decisões justas. E ele, Manuel Filomeno, descreve ainda: através dos tempos, reuniram-se em uma comunidade de nível inferior, estruturando-se com os elementos de que podiam dispor, a fim de colimarem, né, de atingirem os objetivos que acalentavam nos sentimentos desvairados. Imitando o inferno tradicional, elegeram umas furnas próximas a uma região pantanosa que eliminava miasmas doentios, portadores de elementos tóxicos da matéria em decomposição e de muitos elementos deletérios, baseando-se nas velhas informações religiosas do passado. A gente sabe que certas áreas pantanosas, quando começa no fundo daquele pântano, né, a consumir a matéria orgânica que ali se deposita, emana gás metano, emana enxofre e acaba sendo lar de parasitas. Então realmente é um ambiente inóspito para todos, inclusive para nós humanos, né, mas também para os espíritos. E eles então, né, seguindo a tradição das descrições, ali se colocaram, né, na visão de inferno que se criou, né. Ali construíram recintos dedicados a punições, prisões terríveis, instrumentos punitivos, ambiente apavorante, e elegeram os mais perversos entre eles para formarem o Tribunal de Justiça. Não lhes faltou a ideia infeliz de também organizar um tipo de polícia e, à semelhança do que se realiza no planeta, elaboraram técnicas de perseguição contínua em programas muito bem elaborados, com todos os detalhes que facilitam os constrangimentos e domínios sobre aqueles que têm o dissabor de serem eleitos pela sua alça de mira. Então a gente vê aqui
como a gente viu no início do estudo desse livro, eles usam muitas vezes, né, estratégias que se utilizaram, por exemplo, na Inquisição e tudo mais, né? Então eles replicam esses modelos ultrapassados, né, nada justos realmente, em suas organizações espirituais, né, e trabalham como se trabalhava, né? Na Idade Média a gente viu conselhos de espíritos ditos, né, religiosos, seguidores de Jesus, mas fazendo exatamente isso, né, criando prisões, criando tribunais que interesses nada éticos, nem caridosos, nem justos, prendiam as pessoas, torturavam, matavam em fogueiras e tudo mais. E os espíritos estão replicando, são espíritos ainda ligados àquele tempo, replicando no mundo espiritual esse tipo de ação e se autodenominando como justiceiro, como fazendo justiça, né? Quanto às suas vítimas, resistentes pela oração e pela conduta, seguidas e vigiadas com grosseria e continuidade, dispuseram-se a interagir com elementos psicológicos e técnicos contra elas dirigidos, tornando-se uma organização maléfica de efeitos danosos contra a sociedade por um todo e dos espíritas especialmente. Então esses espíritos desenvolveram técnicas, né, psicológicas e outras técnicas que o Manuel Filomeno não descreve para buscar atingir aqueles que se refugiam na prece, na oração, no bom, no bem, né? A questão contra os espiritistas fundamentava-se, normalmente, num sentimento de ódio espontâneo, porque nesses viam inimigos, isto é, pessoas que, dedicadas ao Mestre de Nazaré e à ética do amor, da verdade e do bem, arrastavam muitos daqueles contra os quais eram hostis. Então a gente, nos processos de auxílio, de desobsessão, acabávamos reencaminhando para o bem aquelas pessoas obsidiadas e muitas vezes os próprios obsessores, né? Então eles viam essas pessoas como inimigas deles. Ou seja, em alguns casos nós não trabalhamos exatamente, não praticamos o mal exatamente contra eles, praticamos no passado erros contra outros, mas no momento eles nos viam como inimigos deles. Portanto, com rancor e violência, atacando os seus calcanhares de Aquiles, o ponto vulnerável que existe em todos nós, perseguindo-os com inclemência. Então cada um de nós tem os nossos pontos fracos e eles buscam nos atingir nesses pontos fracos, né? E Manuel Filomeno aqui explica o que acontece, né? As divinas leis permitiam tal injunção porque os obreiros do Senhor são ainda espíritos em processo de expiação, de purificação de muitos agravos ao equilíbrio cósmico que devem reajustar. Exatamente o que vínhamos dizendo, né? Cometemos erros contra a humanidade como um todo, né, nas nossas encarnações passadas, por isso estamos aqui reencarnados nesse momento, e aí sofremos as consequências desses nossos erros, né, colhemos o que plantamos no passado. E a forma da nossa colheita nesse momento é sofrer o ataque desses espíritos. Por sua vez, permaneciam amparados na medida em que se permitiam agir com elevação cristã ou não se deixavam induzir pelos antigos vícios, nos quais eram estimulados, ou pelas chagas morais resultantes do seu comportamento atual. Então, se nós nos mantivermos vinculados ao trabalho do bem e conectados aos bons espíritos, seremos auxiliados e amparados. Se escolhermos o outro caminho, é decisão nossa, iremos sofrer as consequências novamente. Muitos indivíduos possuem sentimentos nobres e desejam reabilitar-se, mas por indisciplina e comodidade, não lutam com o mesmo empenho para superar as tendências primitivas e tombam nas armadilhas bem elaboradas desses estranhos personagens que se atribuem o direito do mal para a vitória e comando das vidas terrestres, uma das suas utopias, filha do orgulho e do horror. Ou seja, né, que se atribuem o direito do mal, esses espíritos, para a vitória e comando das vidas terrestres, uma das suas utopias. A vida terrestre não é nada, né? O fim é a vida espiritual. Mas eles se agarram ainda à vida material, à vida terrestre, e buscam o controle, né, do reino material, mas é uma utopia, né? Porque
temporário e passageiro. O verdadeiro reino é o reino espiritual, né? E Manuel Filomeno dá continuidade. Nesse momento de aflições variadas, ou seja, agora durante a pandemia, eles próprios, os justiceiros, denominaram o período como sendo de libertação, ou seja, eles partiram para o ataque achando que esse é o momento deles realizarem o que eles buscam, atacando com ferocidade os que a quem chamavam adversários, muitos dos quais têm caído nas várias ciladas em que foram atirados, vitimizando-se por descuidos morais e espirituais. Ou seja, quem sofre o ataque e cai é por decisão própria, né? Se nos mantivermos vigilantes, não cairemos. Por outro lado, merece reflitamos que todos procedemos de um pretérito nebuloso, em que a opção do erro foi a nossa constante, ou seja, erramos continuadamente, diante das incomparáveis bênçãos a que todos nos chegaram no transcurso do tempo. Então tivemos encarnações que poderíamos ter aproveitado para avançarmos mais e não o fizemos, e agora estamos colhendo, né, os frutos disso. Número expressivo que hoje está tentando refazimento nas hostes do amor e da verdade, trazemos as chagas não cicatrizadas dos gravames que nos permitimos, mesmo quando advertidos e comprometidos em reencarnações formosas que não soubemos aproveitar. Quando vemos a hediondez, o cinismo, os crimes disfarçados que os indivíduos vêm praticando, especialmente nesse momento de luzes e sombras, não temos dúvida de que uma terrível geração de entidades infelizes, quase demoníacas, encontra-se no cenário do planeta reencarnada, que ainda prefere a manutenção dos desaires e crimes hórridos em que se comprazem. Então a gente tem os espíritos que vinham sendo mantidos no umbral, reencarnando como última oportunidade, né? E aí Manuel Filomeno continua aqui. Leis absurdas elaboram a fim de tornarem legítimos os tremendos e inomináveis crimes de destruição da família, de corrupção da juventude, de desrespeito à ética e a qualquer procedimento digno, em favor da leviandade e do mentiroso prazer sensual e degenerativo, levando a um retrocesso de conduta que já foi vencido pela evolução moral. Então a gente vê a volta, né, a 1500, a Idade Média, em termos de comportamento, muitas vezes, coisas que a gente já tinha evoluído, já tinha avançado, né? Mas esses espíritos trazem aquelas ideias antiquadas, né? É lamentável ver-se o vazio existencial, a falta de interesse das questões nobres da existência e a preferência pelas drogas, pelo sexo desalinhado, pela miséria e vitimismo, assim como a desconsideração por si mesmo, através de esportes suicidas, mas exaltadores da loucura egóica, ao lado das perversões e dos seus efeitos nos transtornos emocionais e doenças psiquiátricas que se permitem. Então todo esse desalinho, né, de comportamento leva a problemas mentais e psiquiátricos. Então a gente vê todos esses problemas no planeta agora, né? Essa volta a se discutir coisas já discutidas no passado e decididas, como por exemplo vacina. Temos que tomar vacina, né? Vacina foi um avanço na evolução e as pessoas agora querem rediscutir se temos que tomar vacina ou não. Esse tipo de volta ao passado, né? E a gente tem que tomar uma posição, né? Porque exatamente a nossa posição que nós tomarmos, ou nos alinhamos com eles, ou nos alinhamos com a mensagem que nós espíritas pregamos, e aí ou vamos permanecer no planeta ou seremos levados a outro planeta, o que já está acontecendo, né? Já tem espíritos sendo retirados do planeta Terra. E Manuel Filomeno dá prosseguimento. Retornados de regiões muito primitivas e sem qualquer princípio de equilíbrio e de ordem, estabelecem as mesmas regiões nos mundos que vão habitar, né? Por espontânea vontade, agredindo-se e afligindo a sociedade com seu estado de carência e de decomposição pessoal. Verdadeiros fantasmas deambulam pelas ruas, saindo dos monturos em busca de mais uma dose, enquanto outros estão em funções administrativas
e são extravagantes, irresponsáveis, geradores das situações às quais os primeiros se atiram sem pensar. Então ele está descrevendo aqui situações que a gente viu hoje em dia de pessoas despreparadas em situações, né, administrativas e definindo, tomando decisões malucas, e uma série de outras pessoas seguindo essas decisões, né, sem pensar. Antigos soberanos e senhores, poderosos na maldade e nas dissipações, devassos que degradaram nações e povoados, multidões e vassalos, soldadescas desarvoradas que incendiaram aldeias ou escravizaram outros povos para se manterem na luxúria e na crueldade, voltam a administrar sob os mesmos estilos inspirados por esses inditosos comparsas que estão no além, na condição de justiceiros, chamados justiceiros, né? Então, é a situação que a gente vive hoje, e é claro qual a posição que nós espíritas temos que tomar, né? A paisagem mental de todos eles, uns na miséria econômica e os outros na moral, é densa e chocante, em face do número de vampiros que os assessoram, ovoides e outros indefiníveis demônios que a imaginação desequilibrada pode mentalizar e construir de maneira fluídica. De novo, a nossa mente, né, criando coisas boas ou ruins, né? A limpeza espiritual, portanto, está sendo feita já desde há algum tempo, agora no seu apogeu, sob o amparo da pandemia e de outras convulsões físicas do planeta em ordenamento das suas camadas e equilíbrio do seu eixo. Então a gente está vendo aqui que tivemos o livro do Manuel Filomeno de Miranda que descreve o tsunami. Então temos os problemas morais, as doenças e os problemas das convulsões físicas do planeta, né? Tudo isso agindo nesse momento. Logo depois, porém, o sol do amor voltará a brilhar. A ordem substituirá o desalinho. O bem que sempre existe sobrepujará qualquer tipo de maldade, e o ser humano, no seu habitat querido e feliz, cantará hosanas e loas, versos em louvor ao Senhor de nossas vidas. Cabe-nos, pois, agora e sempre, permanecermos vigilantes e ativos na ensementação, na semeadura, dos valores que constituem e mantêm a vida em todas as formas de expressão. Então aqui é importante, de novo, né, nos mantermos alinhados com os bons princípios, com a ética, porque colheremos os frutos desses momentos amargos que estamos passando, porque o mundo vai se tornar melhor, né? A transição para a era de regeneração é real, está acontecendo. E possivelmente virá até mais rápido do que esperamos, porque a limpeza já está sendo feita. Esses espíritos que estão gerando esse caos nesse momento, dentro de mais uma geração, deixarão de estar aqui conosco. Em consequência, a população espiritual do momento é compacta e constituída por muito sofrimento, esperando que as bênçãos do Consolador diluam as faixas densas do ódio e dor num amanhecer de alegria e ventura, conforme está prometido, e assim será. Terminada a Segunda Guerra Mundial, foram destruídos alguns campos de concentração e de extermínio do nazismo, e se teve a ideia de que as pessoas voltariam à sensatez, ao equilíbrio. Entretanto, o monstro das guerras continuou destruindo vidas e culturas. Novos campos de desespero têm sido criados, por exemplo, campos de refugiados nesse momento, né? E os pensamentos de angústia, desespero e ausência de fé passaram a construir a psicosfera, hoje mais intoscada pelas edificações mentais dos desditosos variados. Os intelectuais da desgraça coletiva das massas funcionam como antenas desses espíritos que semeiam na filosofia as ideias de perversão, de anarquia, de destruição e de prazeres degradantes,
aos quais se atiram os seus aficionados e são responsáveis pelos infinitos males que corrompem a sociedade e os conceitos de viver. Então a gente vê influenciadores da sociedade hoje em dia, mas conectados a esse lado ruim da sociedade, né, a esses pensamentos negativos, refletindo, né, no momento, nas artes e em série de outras manifestações, esses sentimentos, né? Teledirigidos por espíritos equivalentes a eles semelhantes, que ficaram na erraticidade, enquanto eles retornaram ao palco terrestre, são geradores dos infinitos problemas na humanidade. Felizmente, acima de todos eles, encontra-se Jesus e a sua filosofia do amor, que corrige e ampara, sem nunca deixar a sós aqueles que o buscam na sua ânsia de serem felizes. Aqui estão os dois caminhos que a gente pode seguir. Nós temos que tomar a nossa decisão. Bom, com isso terminamos o capítulo de hoje, bem claro, né, no que está acontecendo conosco, porque estamos passando por esse tipo de problema, né, e quais são as saídas para eles, né. O horizonte de solução não é tão distante assim, basta nos focarmos nele, né, trabalharmos nesse sentido. E já preparando o próximo capítulo, eu separei essa mensagem aqui que Divaldo coloca no livro, né, através de Manuel Filomeno de Miranda, né, dizendo: a predominância dos instintos primitivos caracteriza estes dias, porém, defronta os sentimentos de beleza e amor que vicejam, embora muitas vezes asfixiados pela crueza dos atormentados. É certo que marchamos para a vitória da luz sobre a escuridão, do equilíbrio sobre o destrambelho das emoções, e a vida está sempre encarregada de perpetuar-se conforme o princípio insuperável da sua origem. Então, nós que temos a certeza da vida após a morte, saibamos e trabalhemos, né, conscientes de que esse é um momento passageiro. Estamos sim caminhando dentro do previsto, que é a mudança. E a mudança está ocorrendo aqui, e nós estamos aqui nesse momento porque criamos no passado, né, os mecanismos para aqui estarmos. Cometemos erros que nos trouxeram até aqui, e agora é a hora de acertarmos, né, de corrigirmos esse passado. Grande oportunidade, né? Momento difícil, mas que por outro lado traz grandes oportunidades para todos nós. Não vamos deixar de aproveitá-las, como já deixamos de aproveitar outras oportunidades no passado, né? Esta é a hora de agirmos. Uma boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Boa noite.